Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Os irmãos podem assentar. Irmãos, eu gostaria que todos os irmãos estivessem prestando bastante atenção na mensagem de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre o sábado e a vida cristã. Nós vamos falar uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, os crentes, os cristãos têm muita dúvida sobre a questão do sábado. E os sabatistas, que não são só os adventistas são os mais conhecidos, mas existe muito mais sabatista do que você imagina. Existe muito mais igrejas que guardam o sábado do que você imagina. Não são somente os adventistas. Então aqui eu vou falar de adventista ou sabatista, mas eu quero me referir a todos os que guardam o dia de sábado, que idolatram o dia de sábado. E nós vamos ver por que ele é idolatria. Nós vamos falar sobre o sábado, as suas implicações. O sábado tem muitas implicações também para a vida cristã. Não é porque não guardamos o sábado que você descarta o seu significado. E nós vamos ver isso nessa noite. Na época da igreja primitiva, os primeiros inimigos da igreja foram os judeus, tanto externa quanto internamente. Os judeus foram os primeiros perseguidores da igreja de duas formas, de fora para dentro e de dentro para fora. Externamente, ou seja, de fora para dentro, porque eles foram os primeiros perseguidores físicos da igreja do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo se denuncia. Quando ele era judaizante, quando ele era fariseu, ele mesmo se denuncia depois. Ele fala: eu persegui a igreja de Deus. Ele mandava matar, ele prendia, ele batia, ele açoitava, ele fazia um monte de coisa contra os cristãos. Os primeiros perseguidores cristãos no corpo físico não foram os romanos, foram os próprios judeus. Paulo se entrega, ele se denuncia. Atos 22, verso 4, Atos 26, 11, 1 Coríntios 15, verso 9, Gálatas 1, 13, Filipenses 3, 6 e 1 Timóteo 1, 13 são as referências que o apóstolo Paulo diz: eu persegui a igreja de Deus. Os segundos perseguidores dos cristãos foram os romanos, como eu já falei. Mas internamente, por dentro da igreja, os judeus também prejudicaram o povo de Deus. Por fora, porque eles perseguiam, apedrejavam. Os irmãos lembram que eles mataram Estevão apedrejado, enfim, fizeram bastante perseguição. Eles encheram a galeria dos mártires da igreja. Mas por dentro eles também perseguiam a igreja. Por quê? Porque eles se convertiam ao cristianismo, ao evangelho, mas colocavam as heresias do judaísmo dentro da igreja, dizendo, por exemplo, que o cristão tinha que guardar o sábado, tinha que circuncidar, que o cristão tinha que se isentar de alguns alimentos, sabe? Então, Jesus já havia dito que quando ele veio para instalar o evangelho, essas coisas velhas tinham que ficar para trás. Em Mateus 9,17, Jesus diz assim: não se coloca vinho novo em odre velho, porque o vinho, ele vai fermentar. Quando ele fermentar, aquele gás vai abrir o odre. O odre é aquele saco de couro, né, que eles faziam para colocar bebidas para as pessoas que viajavam em deserto. Então, se aquele odre estivesse ressecado, quando colocasse o vinho novo e o vinho fermentasse, ele ia crescer, e naquilo que ele inchasse, ele ia se rachar, e rachando perderia o odre e o vinho. Jesus está dizendo: não adianta,
Vinho novo, ele está dizendo, é o evangelho. E o odre velho é a lei. Não adianta você misturar lei e evangelho. Martinho Lutero, quando reformou a igreja, rapidamente se livrou disso. Ele falou, irmãos, percebam na Bíblia o que é lei e o que é evangelho. Não misturem uma coisa com a outra. Jesus também chamou isso de remendo novo em pano velho. As irmãs que costuram sabem o que isso quer dizer. Quando você põe remendo novo num pano velho, o pano velho só vai rasgando mais. Uma coisa não combina com a outra, largue a lei para lá. Agora, o que me impressiona, esse tanto de igreja que trabalha aí com G12, com M12, com não sei o quê, querendo trazer de volta as coisas da lei para dentro da igreja. Hoje você vê igreja que antes não era, mas que agora está guardando sábado, bandeirinha de Israel dentro da igreja, você vê no altar a Arca da Aliança, você vê o menorá, que é o candelabro, dentro das igrejas, e o povo usando o kippá, né, que é o chapeuzinho do judeu, e aquele monte de coisa, tentando trazer de volta a heresia que Paulo já havia combatido. Eles tentam trazer de volta para dizer que são mais santos. Não, isso aqui tem um símbolo, tem um significado. Claro que teve, mas quando veio a realidade, o significado perde o sentido. Isso foi sombra, mas quando vem o corpo, a sombra acabou. Isso era apontamento, mas quando vem o cumprimento, não precisa mais do apontamento. Isso era placa, mas quando você atravessou a estrada, não precisa mais da placa. Isso é assim, mas ficam tentando trazer de volta. Então, a segunda heresia que assolou a igreja foi o gnosticismo, que em outra ocasião eu falo para os irmãos como é que era. Mas a primeira heresia que destruiu o cristianismo na época do apóstolo Paulo era o judaísmo. Vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês não podem comer carne disso e daquilo. Os irmãos sabem que em Atos capítulo 15, foi obrigado a igreja de Jerusalém a fazer um concílio, chamar todas as igrejas para fazer uma reunião, para dizer que não precisava dessas coisas. Atos capítulo 15. Quanto à questão da circuncisão, rapidamente foi resolvido esse problema na igreja. Todo mundo aceitou. Tá bom, não vamos circuncidar. Mas com relação a dietas, esse negócio de não pode comer isso, e o dia de sábado, a polêmica permaneceu. Ela diminuiu durante muitos séculos, até o surgimento do adventismo do sétimo dia e outras igrejas sabatistas assim chamadas. Ela surgiu no século XIX. Agora é que se tornou realmente controverso o tema do sábado, porque os sabatistas trouxeram de volta esse tema, que os apóstolos já tinham combatido, mas agora com uma nova roupagem, aparentemente verdadeira e hermeneuticamente bem interpretada, de modo que muitos cristãos têm se deixado levar por suas palavras suaves. Você assiste hoje um programa da Igreja Adventista, você fica impressionado. Os caras têm televisão, na rede aberta, na TV a cabo, eles têm programas em rádio, eles têm canais de internet inúmeros, eles têm blogs escritos, sites, igrejas, jovens adventistas trabalham com aqueles escoteiros, eles vão, influenciando, dando palestras sobre saúde, sobre questões de como viver bem, não pode comer gordura, carne de porco, por causa da saúde, disso e daquilo. Então as pessoas, até crentes, ficam impressionados e eles vão crescendo, porque quando eles falam do Evangelho, hoje no século XXI, no século XIX, quando eles começaram, não. Mas hoje, no século XXI, eles falam de uma maneira muito cativante. E eles não falam da ira de Deus, não falam muito dessa questão do inferno. O inferno, para eles, não dura para sempre. O adventista diz que o inferno tem um limite de tempo e depois a pessoa é extinta. Você deixa de existir. Essa é a heresia do aniquilacionismo. Então, eles têm muitos ensinos que faz bem aos ouvidos dos pecadores. As pessoas vão lá e falam, olha que legal, o Deus daqui não tem ira, ele só ama. Então ele fica lá. Então quando os adventistas pregam, as pessoas vão aos montes lá na frente confessar Jesus, sabe? Mas na realidade eles estão caindo em um perigo. Eu não vou dizer que as pessoas não são salvas, mas as pessoas que se apegam às heresias, elas não podem, não tem como. Erro doutrinário é uma coisa, heresia é bem diferente. Todo mundo pode errar doutrinariamente. Qualquer pessoa que está pregando corre o risco de errar. Agora, a heresia é algo frontal,
é algo que afronta a própria, o sacrifício de Cristo, a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, essas coisas. Isso são heresias intoleráveis. E nós precisamos falar disto hoje porque eles colocam o sábado como critério de salvação. E isto é uma fortíssima heresia. Nós vamos ver então algumas coisas, porque eu tenho muita coisa para falar, então eu quero falar bem rapidamente para ganharmos nosso tempo. Primeira coisa, o sábado na criação. Em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, diz assim: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Algumas coisas precisam ser observadas sobre estes versículos. Primeiro, é que Deus não se cansa. Deus descansou porque ele estava cansado. Não, Deus não se cansa. Quando se diz aqui no texto que ele descansou, isso se chama linguagem antropopática. A palavra antropopatia se divide em duas. Antropos, que é homem no grego, e patia, que é sentimento. Então, quando se diz linguagem antropopática, quer dizer uma linguagem de sentimentos humanos atribuídos a Deus. Quando diz Deus descansou, não quer dizer que ele estava cansado, mas como os leitores nunca iam entender isto, então Moisés disse, em vez de dizer assim, Deus parou o seu serviço de trabalho da criação, ele resumiu isso em uma palavra, Deus descansou. Ou seja, Deus ausentou-se do trabalho da criação. Isso é uma linguagem antropopática. Outra linguagem antropopática que existe na Bíblia, Deus se arrependeu. Tem versículo que fala lá, e Deus se arrependeu de ter criado o homem, destruiu com o dilúvio. As pessoas falam, mas Deus não se arrepende, por que está escrito aqui que ele se arrependeu? Linguagem antropopática, são escritas de sentimentos humanos atribuídos a Deus para que os leitores entendam, porque Deus tem sentimentos inexpressíveis, Deus tem sentimentos que nós jamais vamos saber expressar, não há palavras na gramática e no vocabulário humano. Portanto, Deus permite que os autores bíblicos usem palavras que nós já conhecemos para atribuir a Ele, para nós termos uma ideia do que Deus sentiu. É isto que é linguagem antropopática. Outra coisa que lemos aqui é que Deus abençoou o 7º dia e o santificou, ou seja, Deus abençoou, aí é que entra os sabatistas, eles acham que porque Deus abençoou o 7º dia, então você pode idolatrar este 7º dia. Mas veja que Deus também abençoou os seres marinhos. Olha lá em Gênesis 1, 22. Você vai ver que diz assim, e Deus abençoou os seres marinhos e disse a eles, frutificai e povoai os mares. Então vamos também idolatrar os peixes? Deus também santificou o homem, né? A Bíblia diz que Deus abençoou o homem. Verso 28 do capítulo 1 de Gênesis. Diz assim, e Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, crescer e multiplicar, encher a terra. Então, essa questão de ter abençoado o 7º dia não quer dizer nada. É óbvio que Deus abençoou os outros 6 também. A Bíblia que não relata. Mas santificar, quando diz abençoou e santificou, os irmãos lembram o que significa a palavra santificar? Separar. A palavra santificar quer dizer separar, colocá-lo à parte. Então os demais dias não foram abençoados por Deus? Com certeza que foram. Todos os dias são abençoados por Deus. Entretanto, o 7º dia Deus o separou, Deus o santificou. Santificar quer dizer separar. Deus o colocou à parte para quê? Para que ele tivesse uma importância diferente dos outros 6 dias. Ele representava o descanso, enquanto os outros 6 dias representavam o trabalho. Ele queria dizer que há um gozo, um prazer em descansar, diferente do prazer que havia em trabalhar. As pessoas dizem hoje, não há prazer nenhum em trabalhar. Hoje não há por causa do pecado. Mas quando Deus criou todas as coisas, Deus também criou o trabalho. O trabalho não é fruto da queda, o trabalho é fruto da criação. Quando Deus disse para Adão, cuide da terra que eu estou colocando você, já era um trabalho. Quando Deus disse, domine sobre os animais da terra, do mar e as aves do céu, os répteis e tal, era um trabalho. Quando Deus disse para Adão, coloque nome em todos os animais que eu farei passar diante de você, era um trabalho. Quando Deus disse, cultive o jardim que eu te dei para você morar, era um trabalho. Trabalho não é coisa da queda, trabalho é coisa da criação. Então, quando Adão trabalhava, ele tinha gozo em trabalhar.
Quando Adão trabalhava antes do pecado, ele tinha prazer no trabalho, mas quanto ao sétimo dia, Deus estava separando para que o prazer nele fosse diferente dos outros 6. O prazer do descanso, o prazer de se ausentar do trabalho. Então, antes do pecado não tinha essa fadiga, né? Era tão prazeroso trabalhar quanto descansar, porém de modo diferente. Entretanto, uma coisa que os sabatistas falam é o seguinte: na criação você vê Deus dando a primeira ordem para guardar o sábado. Aí eu pergunto, onde está essa ordem? Onde está? Nós lemos aqui, capítulo 2, verso 2 e 3 de Gênesis, e o que disse lá foi somente que Deus, havendo terminado no sétimo dia, descansou, abençoou e o santificou. Não está dizendo nenhuma ordem, está dizendo o que Deus fez, mas não está dando ordem para ninguém fazer. Os sabatistas dizem, a primeira ordem de guardar o sábado está em Gênesis. Não está. Então nós não encontramos aqui nenhum mandamento. Eles alegam que foi ali por ocasião da criação, mas não tem nenhuma ordem aqui. É claro que quando Moisés escreveu Gênesis, ele já tinha em mão as tábuas dos 10 mandamentos e os israelitas já guardavam o sábado, quando Moisés escreveu esse texto aqui de Gênesis. Mas ele foi prudente em escrever o sábado como descanso, que só virou o mandamento depois da libertação da escravidão do Egito. Nenhum patriarca antes do Êxodo guardava o sábado. Pelo menos não está escrito na Bíblia que eles guardavam o sábado antes do Êxodo. E se fosse, de fato, alguma coisa tão importante como querem os adventistas e os demais sabatistas, haveria pelo menos uma referência em Gênesis de que algum patriarca guardou o sábado. Mas não há. Você pode ler os 50 capítulos de Gênesis. Nenhum patriarca guardou o sábado. Por quê? Porque lá em Gênesis 2, 2 e 3 não é mandamento. Apenas registra o que Deus fez, mas não o que Deus ordenou. A ordem está aqui, em Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, como nós lemos no início. Então, é verdade que o mandamento, na lei aqui, como nós lemos, né, em Êxodo 20, ele remete ao descanso de Deus na criação, mas não há nenhum mandamento em Gênesis. Então, qual é o sentido de haver um dia diferente em 7 na criação? É claro que todas as coisas, irmãos, apontam para Cristo. Hoje eu conversava com o pastor Isaac e, ouvindo uma das mensagens dele, a última, aliás, que ele pregou, o bem, o mal e o bom. Então, no final, ele diz, a mensagem vai continuar, né? E ele diz, então, que vai falar sobre a queda de Satanás, essas coisas todas. Eu liguei para ele porque, confesso, eu estava preocupado. Eu disse para ele assim, pastor, você acredita na teoria do intervalo? Depois eu explico isso para os irmãos. A queda de Satanás no intervalo da criação. Ele falou, não, é porque eu fiquei preocupado. Ele falou, não, como é que você acredita? Então, quando nós começamos a conversar, foi maravilhoso porque tudo se encaixava, a maneira como nós cremos, mesmo sem nós termos conversado antes. Então, ele me disse assim, mas por que mesmo a terra era sem forma e vazia? Eu disse para ele, Deus sempre faz todas as coisas pedagogicamente. Deus sempre, até na criação, Deus apontava para as coisas que haveriam de vir. Quando Deus fez a terra sem forma e vazia, tudo misturado, terra com água, com céu, com firmamento, com tudo misturado, com treva, com tudo junto ali, e depois ele começa a separar, haja luz primeiro, clareia esse negócio aqui para mim. A luz vem, e quando ilumina, Deus começa a separar. Ele fala assim, tudo bem, a luz vai ser chamada de dia e as trevas noite. Então Deus começa a separar. Vem para cá, o céu fica aqui, a terra fica lá. Mas a terra estava misturada com água. Ele fala, separa, seus limites estão aqui, a terra fica para cá, água para lá, sabe? Então, por que Deus fez isso? Porque lá na frente, Deus estava mostrando na sua criação que mais lá na frente o homem iria pecar, ia virar uma bagunça na criação de Deus e que depois Jesus ia vir para consertar. Então Deus já criou tudo misturado, apontando o que haveria de acontecer no futuro. Leia a Bíblia pensando em Cristo. Se você não ler a Bíblia pensando em Jesus, você vai ficar mais perdido do que Adão no Dia das Mães. Então, é necessário que você leia a Bíblia procurando Jesus em cada página da Escritura. E ali estava. Não é? Uma vez eu disse para os irmãos, quando Jesus diz lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo, não é porque Jesus olhou para o sol, Deus olhou para o sol e falou assim, o sol bonito,
vou fazer meu filho ser tipo uma luz. Não, foi o contrário. Deus olhou para o filho dele, que já é lindo, maravilhoso, mais belo que o sol, e falou, opa, vou fazer um astro aqui parecido com o meu filho. Foi o contrário. Então as coisas sempre apontam para Jesus. Então foi maravilhoso o nosso diálogo hoje. Então, como estas coisas apontam para Cristo, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, este sétimo dia deveria ser diferente realmente dos demais. É claro que antes do pecado, a comunhão do homem com Deus era algo diário, ininterrupto. Mas entre os dias de trabalho, nada melhor do que tirar um deles para se afastar da labuta e dedicar-se à comunhão do Criador, prestando a Ele um culto de adoração de um modo exclusivo e sem interferência. Você pode dizer assim, olha, eu sou cristão no meu trabalho e sou cristão na igreja. Claro. Mas você adora Deus no seu trabalho como você adora na igreja? Não. Por quê? Aqui separamos, olha, santificamos, separamos um dia para adorar o Senhor. Assim como Deus separou aquele sétimo dia no qual diz a Bíblia que Ele descansou. Então, este aí é como a Bíblia mostra o sétimo dia na criação. Segunda coisa que nós vamos ver aqui, o sábado na lei. O versículo que nós lemos está em Êxodo 20, verso 8 a 11, não vou ler de novo para nós ganharmos tempo, mas eu quero ler aqui a repetição dessa lei, porque os irmãos sabem que os 10 mandamentos estão repetidos 2 vezes no Pentateuco, uma em Êxodo e outra em Deuteronômio. Em Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao 15, diz assim, presta atenção, guarda o dia de sábado para o santificar, santificar, separar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Lá em Êxodo não estava escrito como te ordenou, porque Deus ainda não havia ordenado, está vendo? E os adventistas falam que a primeira ordem estava em Gênesis. Não. Em Êxodo está a primeira ordem. Se a primeira ordem estivesse em Gênesis, estaria lá em Êxodo escrito assim, lembra do dia de sábado para se santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus, mas não está. Mas em Deuteronômio está. Por que em Deuteronômio está? Porque já tinha sido dada a lei de Moisés. Aqui já é o final dos 40 anos do deserto e o povo vai entrar na terra prometida. Presta atenção. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho. E aí repete aquilo que estava em Êxodo. Agora, preste atenção no verso 15. Diz assim, porque te lembrarás, por que eles tinham que guardar o sábado. Em Êxodo fala, você vai guardar porque teu Deus criou em 6 dias e descansou no sétimo. Agora em Deuteronômio, olha o que Deus fala. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Está vendo? Por 2 vezes eles estão escritos na Torá. Não é? Obviamente que quando se lê no texto bíblico sábado, ali na lei, você deve substituir esta palavra por descanso, porque não havia um dia da semana ainda chamado sábado. Os irmãos sabiam disso? Não era igual domingo, segunda, terça, não. Naquela época não tinha. Era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dia. Era assim que era chamado. Era chamado pelos números. Mas quando chegava o sétimo dia, então Deus disse para que eles guardassem o Shabat. A palavra Shabat no hebraico quer dizer descanso, não quer dizer sábado. Então vamos ler novamente os versículos, substituindo a palavra sábado por descanso, e você vai ver uma coisa impressionante. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem teu filho, nem tua filha, etc, etc. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Não está dizendo que é o sábado. Está dizendo que é o sétimo dia ou o dia do Shabat, o dia do descanso. Não é um dia da semana. Torna-se claro que Deus não está falando de um dia, e sim de um dia em 7. Deus não está dizendo assim, descanse no sábado. Veja bem, o mandamento diz o quê? 6 dias trabalharás. E ao sétimo,
Entende agora? Por exemplo, você pode trabalhar de quarta até segunda, dá 6 dias. E ao sétimo, que é na terça, você separa para o Senhor teu Deus. É isso. Não está dizendo que é o dia do sábado, mas o sétimo dia que é o dia do descanso, que é o dia do Shabat. Então as pessoas, é por isso que o sábado em si é uma idolatria. Se você diz, não, tem que ser no sábado que eu tenho que descansar, então é idolatria. Porque não é isso que o mandamento está dizendo. Ele diz, 6 dias trabalharás. Então, claro que antes do mandamento dizer para você descansar, primeiro ele diz para você trabalhar. Então, não trabalhar é tão pecado quanto você não descansar. Não trabalhar 6 dias é tanto pecado quanto você não descansar um dia. Porque antes do mandamento falar para você guardar um dia, ele fala primeiro para você trabalhar 6. Então, é óbvio que nós estamos falando aqui que nós temos hoje direitos trabalhistas, as coisas, o que entrava como direito trabalhista na época da lei de Moisés era isso. Você trabalha 6 dias e descansa 1. Então, quando o texto lá de Êxodo remete para a criação, Deus está dizendo o seguinte, que antes do pecado, você trabalha para a glória de Deus e descansa para a glória de Deus. Não houve desprazer em Deus quando ele trabalhava nos 6 dias, nem tampouco no 7º quando ele descansou. Porque as pessoas dizem assim, nós temos que tirar um dia para descansar, para termos prazer em Deus. Espera aí, você quer dizer que Deus teve desprazer quando ele estava criando o mundo? 6 dias trabalhando para criar o universo e Deus com desprazer, cansado, chateado, esse sábado que não chega logo. E aí depois, quando chegou o 7º dia, Deus descansou. Agora sim, eu descansei de toda a minha obra. Não, havia prazer em Deus em fazer todas as coisas durante os 6 dias, como houve também prazer em Deus em descansar o 7º dia. Portanto, quando Deus institui o trabalho para o homem, não era para afadigá-lo. Quando Deus institui o trabalho para o homem, é para que o homem tivesse prazer naquele trabalho, dedicando a glória de Deus, assim como ele também tiraria um dia para descansar, dedicando especialmente para a glória de Deus. Porque não houve desprazer em Deus na sua criação. Então, outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos. Presta atenção, irmãos. Quando você lê em Gênesis capítulo 1, sobre toda a obra da criação, o que nós encontramos em um dia após o outro? Que frase nós encontramos na Bíblia em um dia após o outro? É escrito assim, houve tarde e manhã o dia 1º, não é? Houve tarde e manhã o dia 2º, e assim por diante até o dia 6º. Mas quando chega no 7º dia que Deus descansou, não está escrito houve tarde e manhã. Por que será? Deus está apontando aqui que haverá um dia de descanso eterno, que nós nunca mais precisaremos entrar nas labutas diárias da nossa vida. Todos os apontamentos estão ali na criação. Dia 1º, houve tarde e manhã, dia 1º, houve tarde e manhã, dia 2º, houve tarde e manhã, ou seja, o homem tinha que dormir para acordar e trabalhar de novo, até que chegasse um dia em que ele haveria de descansar. E nesse dia do descanso não está escrito, houve tarde e manhã, o dia 7º, não está. Porque Deus estava apontando para um dia eterno em que nós descansaremos eternamente para com Ele. Então, já em Deuteronômio 5, ao contrário de Êxodo 20, que remete à criação, Deuteronômio 5 diz o seguinte, como te ordenou o Senhor teu Deus, ou seja, já havia dado um mandamento. Agora Moisés está falando para aquela nova geração de israelitas, cujos pais haviam morrido no deserto por causa da incredulidade. A razão agora não é mais porque em 6 dias Deus criou os céus e a terra, mas a razão é porque foste escravo no Egito. Vocês sofreram por quase 4 séculos e meio no Egito. Veja o verso 15, porque te lembrarás que foste escravo na terra do Egito, e o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Israel deveria lembrar
que durante esse período eles ficaram trabalhando 430 anos sem um dia de descanso. E Deus está dizendo agora, estou tirando vocês daí e deixando um dia de descanso por semana para que vocês lembrem que vocês foram escravos, não tinham descanso algum, mas que agora vocês deverão trabalhar 6 dias e descansar um, porque eu colocarei vocês na terra prometida. E de tal modo era a terra prometida que diz o Senhor, no primeiro ano que vocês entrarem nela, vocês não vão ter que trabalhar. No primeiro ano que vocês entrarem na terra prometida, ela mesma vai produzir as coisas para vocês. Vocês não vão ter que trabalhar quando entrar na terra prometida. Por quê? Porque a terra prometida já simbolizava o descanso do sábado que Deus estava dando para o povo de Israel. Então, que recado que Deus agora quer dar para a igreja, para nós? Deus está dizendo do mesmo jeito que Ele falou para Israel, Ele fala conosco. Basta você abrir os ouvidos. Basta você abrir os olhos quando lê a Bíblia e pensar em Cristo e na igreja. Ah, Israel está... Não, pensa mais à frente. O que Deus estava querendo dizer para nós hoje? Deus está querendo dizer, igreja, pense que você também foi escravo lá no mundo. Pense que você também foi escravo do pecado, que assim como o Egito, ele escravizava Israel, o mundo escravizava você, antes de você conhecer o meu evangelho. Assim como Faraó oprimia o povo de Deus, assim também Satanás nos oprimia debaixo do seu cativeiro. Mas agora, como Moisés entrou na cara de Faraó e tirou o meu povo de lá, o meu evangelho, o meu filho também, entrou na face, diante da cara de Satanás e tomou todos os seus pertences, todos os seus eleitos, todos aqueles que ele haveria de salvar. Isto é o que representa a libertação. E Deus está dizendo, agora igreja, lembre de uma coisa, descansem não no sábado do Senhor, mas descansem no Senhor do sábado. Devemos observar que a guarda do sábado não foi um critério de salvação para os hebreus no Egito. Deus primeiro salvou eles do Egito, para depois lhe dar o sábado. Se a salvação fosse pelas obras, Deus ia falar assim, primeiro eu vou dar o sábado, aí se vocês guardarem eu vou salvar. Mas não, primeiro Deus salvou do Egito, para depois dar a lei. Assim também Ele fez conosco. Primeiro Ele nos salvou e depois nos dá seu mandamento. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça de Deus. A própria Ellen Gold White, escreveu no livro dela, chamado Testemunhos Seletos, volume 3, página 23, dizendo assim, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Olha. E os sabatistas, os adventistas, vêm dizer que não. Pergunte a um adventista bem assim, eu preciso guardar o sábado para ser salvo? E como eles já sabem, eles já foram pegos nessa cilada muitas vezes, eles não vão ficar caindo na mesma cilada toda hora. Eles vão dizer bem assim para você, claro que não. O sábado não salva, quem salva é Jesus, né? Para tentarem ser parecidos com os evangélicos. Por isso que eles ganham muitas pessoas. Aí depois você pergunta o contrário. Então, se eu não guardar o sábado, eu serei salvo? Aí eles já não te respondem. Pergunte assim, se eu guardar o sábado, serei salvo? Não, quem salva é Jesus. Então, se eu não guardar, eu vou ser salvo? Peraí. Então quer dizer que eles também consideram que o sábado importa em salvação, como disse a própria profetisa deles, Ellen Gold White. Então dali para frente, a própria Ellen White, ela se admirou com a pregação de 2 pastores adventistas, A.T. Jones e E.J. Waggoner. Eles pregavam mensagens bem parecidas com a justificação pela fé de Martinho Lutero. E a própria Ellen White começou a se impressionar numa conferência em Minneapolis, Estados Unidos. Então eles começaram a pregar a justificação pela fé bem próximo daquilo que nós evangélicos acreditamos. Pelo que se sabe, Ellen White, ela se impressionou com a pregação desses 2 pastores e daí por diante ela começou a falar mais sobre esse assunto. Mas há várias frases do adventismo que colocam a salvação dependente das obras. Vou citar algumas. Testemunhos Seletos, volume 1, página 100, diz assim, devemos ser todos ricos em boas obras se queremos garantir-nos a vida futura e eterna. Está vendo? Outra,
está no livro Mensagens Escolhidas, livro 1, página 377. Com quantas boas obras não salvem alma alguma, é impossível que uma única alma se salve sem as boas obras. Está parecendo a bola quadrada do Kiko. Está em contradição isso daqui. Outra, na revista de Escola Sabatina, de 6 de janeiro de 1980, Ellen White diz, claro que não foi ela, é alguém que escreveu a revista, citando ela, que ela já tinha morrido. As condições de salvação são sempre as mesmas. A vida eterna, é para todos os que obedecem à lei de Deus. Livro chamado Vida e Ensinos, página 107, diz assim: todos quantos guardarem os mandamentos de Deus entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida. A Bíblia já diz o contrário. A Bíblia diz que é quem for lavado no sangue que entrará na cidade pelas portas. É isso que está em Apocalipse 22:14. Agora, para ela é quem guarda a lei, né? Agora, esta foi mais recente. No dia 4 de junho de 2016, foi ao ar o programa O Clamor da Meia-Noite pela televisão dos Adventistas, a TV Novo Tempo, apresentado por Fernando Iglesias, no qual ele forneceu 4 motivos para as pessoas guardarem o sábado. Até aí tudo bem. Foi repassado os mesmos motivos, surrados e velhos textos fora de contexto, para os 3 motivos. A surpresa veio no 4º motivo. O 4º motivo é que guardando o sábado, você é justificado pela fé. Não é crendo em Cristo, como Paulo diz em Romanos 5:1. Então, vou ficar com Paulo ou com Fernando Iglesias? Guardando o sábado, você é justificado pela fé, simplesmente porque, fazendo assim, você dependeria de Deus pela fé para esperar um emprego que não trabalhasse aos sábados. Olha que coisa. Eu serei justificado pela fé se eu não trabalhar no sábado. E eu vou ter tanta fé em Deus, que Deus vai me dar um emprego que eu não preciso trabalhar no sábado. Aí eu sou justificado. E Deus está preocupado com o seu emprego? Para te justificar, para te dar o perdão eterno. Deus está preocupado se você vai trabalhar no emprego, se a empresa lá está preocupada com o sábado. Outra coisa que devemos observar é que o sábado ele foi sinal entre Deus e o povo de Israel. Veja o que diz o texto de Êxodo 31, 13 e 17. Diz assim: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Está vendo? Para que vocês saibam que quem vos santifica é o Senhor e não o sábado. Até aqui já está dizendo. Terceiro, sinais de que o sábado era apenas sombra do que havia de vir. Como já vimos na criação, Deus santifica o 7º dia. Deus descansou nele e isso nos fala algo maravilhoso. Como sabemos, o número 7 é símbolo da plenitude. É um número geralmente divino, aplicado à totalidade e em geral às coisas de Deus. Quando Deus santifica o 7º dia, Ele está mostrando a alegria da comunhão. Como dissemos, nesse dia não se diz que houve tarde de manhã, o dia 7º. Literalmente sabemos que houve. Claro, voltou ao 1º dia, como sempre volta. Mas a oclusão disso no registro bíblico é significativa. A ausência desta frase quer dizer que a comunhão com Deus é algo que não pode haver cronologia. Não se separa a comunhão com Deus das demais coisas. E separou o dia tal do dia tal. Separou a luz das trevas. A comunhão não se separa. Ela deve estar presente em todos os dias e em tudo que fizermos no nosso cotidiano. Seja trabalhando, você tem comunhão com Deus, seja descansando, você tem comunhão com Deus. É isso que o 7º dia quer dizer. Na queda, obviamente, o ser humano se distancia de Deus e entre suas ambições estava aquela de produzir mais para ter mais, em detrimento da sua comunhão com Deus. A dependência de Deus passou a ser substituída pela força do seu trabalho e da sua própria confiança em outros deuses, da sua confiança em outros deuses, como deuses da fertilidade, por exemplo, para adquirirem as suas provisões. Os irmãos sabem que as nações pagãs, elas trabalhavam todos os dias, as pessoas não tinham dia de descanso,
e ainda adoravam deuses da fertilidade para que eles pudessem jogar chuva em seus campos, a fim de terem as suas plantações férteis. Então, quando Deus separa o povo de Israel para que ele fosse um povo peculiar, Deus lhes dá uma lei, no meio da qual existe o mandamento do sábado, para que eles fossem obedientes e mostrassem como é que é um povo a quem Deus abençoa. Eles mostrariam para aquelas nações o seguinte: veja, nós somos um povo que não trabalhamos todos os dias. Nós trabalhamos 6, descansamos 1, e o nosso Deus abençoa a nossa plantação mais do que vocês. Era isto que Deus estava querendo, que fosse um testemunho de Deus, do cuidado de Deus diante das outras nações. Diz assim o texto de Êxodo 19, 3-5. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Por isso, ao lhes dar a sua lei, Deus lembra ao seu povo que o resgate do dia de descanso é algo que mostra a redenção, como nós já vimos, e não mais a criação. Deus estava devolvendo ao seu povo a alegria da comunhão em separar um dia para cultuar a Deus. A guarda do sábado, ela se tornou para o povo um motivo de cerimonialismo. Quero dizer para os irmãos que Deus condenou isto. Isaías disse assim, Isaías 1, verso 4: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Mesmo vivendo desta forma que Deus denunciou aqui, o povo pensava que o seu cerimonialismo ia agradar a Deus. Olha o que Deus disse no verso 13 de Isaías 1: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também, olha, 3 festas que Deus vai falar aqui para eles. Também, festas da lua nova, sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Você sabe o que o povo estava fazendo? Lua nova era sacrifícios mensais, porque a lua nova aparece uma vez por mês. Então, quando aparecia a primeira lua nova, os judeus sabiam que já era o próximo mês, eles faziam sacrifício. Quando Deus diz sábados, ele estava falando de sacrifícios semanais. Todo sábado acontecia os sacrifícios dedicados ao sábado. E quando ele fala convocação das congregações, ele está falando das 3 festas anuais principais dos judeus: a festa da Páscoa, a festa das primícias, que é o Pentecoste, e a festa dos tabernáculos. Deus está dizendo: não adianta vocês fazerem essas festas para mim, se vocês estão com as mãos cheias de sangue. Se vocês são injustos. Deus já estava com nojo dessa mistura de pecado com as ordenanças. Então o profeta Oséias disse, capítulo 2, verso 11, preste atenção neste versículo: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, que são as mensais, farei cessar os seus sábados, que são os semanais, e farei cessar as suas solenidades, que são as anuais. Repare que ele faz a mesma sequência de Isaías. Então, já no Antigo Testamento, Deus estava fazendo apontamento para o povo, avisando para o povo que o sábado era sombra, indicação das coisas futuras e perfeitas que se cumpririam na pessoa de Cristo. Veja, por exemplo, o Salmo 118, 20, 22 e 24. Olha só, vou ler. Esta é a porta do Senhor, verso 20. Por ela entrarão os justos. Quem é a porta? Jesus. Em João 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser principal pedra angular. Quem é a pedra? Jesus. Apóstolo Paulo diz, Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Cristo é a pedra principal. Verso 24 agora do Salmo diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quem é o dia? Jesus. Se a porta é Jesus, se a pedra é Jesus, o dia é Jesus.
O dia de sábado representa o quê? O que significa a palavra Shabat? Descanso. E o que Jesus disse em Mateus 11, 28? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, Shabat, para as vossas almas. Jesus é a pedra, Jesus é a porta, e Jesus é o dia. Aleluias. E para encerrar a mensagem de hoje, quero falar sobre o sábado no Novo Testamento. Me suportem mais uns minutos. Nos evangelhos não encontramos nenhuma abolição ao sábado. Você vai dizer, mas Jesus não aboliu o sábado, os adventistas falam. Claro, Jesus veio para cumprir o sábado, cumprir toda a lei. Então ele tinha que guardar o sábado. Assim como ele teve que circuncidar. Afinal, ele era judeu. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus combateu a tradição dos judeus. Os irmãos sabem que no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, 400 anos que existe ali, naquela página em branco na sua Bíblia, que é só uma página, do Velho para o Novo Testamento, se passam 425 anos. E nesse período surgiu muita coisa. Uma delas foi a teologia do rabinato judaico. Eles desenvolveram teologias rabínicas que começavam a interpretar a lei de Moisés através de um documento não escrito chamado de lei oral. Eles começaram então a escrever essa lei oral, porque Israel, falando assim, inspiradamente, só tinha a lei escrita. Eles tinham outros livros, mas inspirados era só escrito. Mas segundo esses judeus, Moisés também recebeu orientações verbais de Deus, que eles passavam de pai para filho e não escreviam. É chamado de tradição oral. Então esses judeus do período interbíblico, eles começaram a escrever essas tradições orais. Isso é chamado de vários nomes. Cada uma tem o seu significado. Talmud, Midrash, Mishnah, Guemará, Halaká, todas elas são interpretações daquilo que se ouvia de pai para filho que Deus passou para Moisés lá no Monte Sinai. Bom, pode até ser, mas estas coisas não são inspiradas. O que é inspirado é o texto bíblico. Então Jesus Cristo combatia a tradição, essa tradição da oral escrita, sabe? Parece uma contradição, mas é porque vinha oral, vinha falando verbalmente, mas depois resolveram escrever. E eles obedeciam mais a oral do que a Torá, do que a lei de Moisés. Por exemplo, os fariseus não comiam sem lavar as mãos. Os irmãos falam, mas isso é coisa boa, lavar as mãos para você se alimentar, higienicamente é bom. Mas o problema deles é que, se eles não lavassem as mãos, eles seriam impuros e pecadores diante de Deus, não é questão de higiene. Outra coisa que tinha na lei oral deles, era assim, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, até eles morrerem, e isso está na lei de Moisés, tudo bem. Mas eles tinham um negócio bem assim, se você tiver com dinheiro, que é para você honrar seu pai e sua mãe e cuidar dele, mas se você trouxer esse dinheiro de oferta na igreja, que no caso era o templo, né, a sinagoga deles lá, então você não precisa honrar seu pai e sua mãe. Deus se agrada mais de sua oferta aqui na igreja do que você honrar seu pai e sua mãe. Tem alguma semelhança com alguns apóstolos de hoje? Tem que falar, não é? Olha, irmão, você está com seu dinheiro aí, né? Você sabe por que seu pai e sua mãe estão doentes, né? Está doente porque você não dá dízimo, porque você não dá oferta. Traz seu dinheiro para cá para você ver se ele não é curado. Aí os crentes vão lá e jogam o dinheiro tudo, né? E o pai com a mãe continua doente até morrer. Não, mas não deu certo não. Aí eles falam bem assim, é porque você não teve fé. Mas o dinheiro já está aqui, né? O cara fala, então devolve meu dinheiro. Não, não vou devolver. Você não teve fé. Se você tivesse fé, além de você trazer o dinheiro, seu pai e sua mãe ia ser curado. E isso já tinha naquela época. Né? Essa falcatrua já existia. Outra coisa, colher espigas para se alimentar era pecado. Andar mais de 1 quilômetro no dia de sábado era pecado. Então, todas essas coisas Jesus combateu. Agora veja, Jesus Cristo colocou o sábado como uma coisa inferior a leis cerimoniais. Uma vez eu perguntei para um adventista assim, qual tem mais importância, a lei moral ou a lei cerimonial? Obviamente que é a lei moral. Eles falam, os 10 mandamentos é lei moral. É muito mais importante do que as leis cerimoniais, lei de sacrifício, de circuncisão, de não sei o quê.
É lógico que os 10 mandamentos é mais importante do que essas leis. Eu falei, então por que, se fosse para quebrar uma das duas, qual que teria que ser quebrada? A lei moral ou a lei cerimonial? Não, tem que quebrar a cerimonial, a moral preserva. Aí eu falei, mas por que no dia de sábado os sacerdotes faziam sacrifício? Eles quebravam o sábado para fazer o sacrifício. Não, mas eles não quebravam o sábado. Quebravam porque Jesus falou que eles quebravam. Mateus 12, 5. Está escrito assim, não tendes lido na lei que os sacerdotes violam o sábado, quebram o sábado, eles destroem o sábado para oferecer o seu sacrifício e ficam sem culpa? Jesus está dizendo para os fariseus assim, se vocês vivessem na época de Moisés, vocês culpariam os sacerdotes por estar sacrificando. Agora, se o sábado é maior que a lei do sacrifício, então por que não deixa de sacrificar para honrar o sábado? Se o sábado é maior que a circuncisão, por que não deixa de circuncidar para honrar o sábado? Não, Jesus também diz em João 7, 22, que eles quebravam o sábado para circuncidar uma criança. Como nós sabemos, sacrifício e circuncisão passaram, então o sábado também passou. Então, nas cartas paulinas é que nós encontramos aquilo que é norma para a igreja de todos os tempos. Romanos, Paulo diz assim, 14, 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem separa entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, no caso aqui as carnes de porco e tudo, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Observe aqui que dia, comer ou não comer, se tornou algo subjetivo, não é mais objetivo igual estava na lei. Na lei falava, não, você tem que guardar. Agora é subjetivo, no evangelho você guarda o dia se você quiser. Você fala, pastor, eu estou guardando o sábado. Tudo bem, mas eu vou te fazer a velha pergunta. Você está guardando porque acha que isso vai te salvar? Claro, então você está errado. Mas se você disser, não, eu estou guardando para a glória de Deus, então amém também. Agora não julgue o que não guarda. Porque o que não guarda também não guarda para a glória de Deus, velho. Se tornou algo subjetivo de acordo com Romanos. Não é mais pecado fazer ou não fazer diferença. Porém, a partir do momento que você coloca isso como critério de salvação, como nós vimos a Ellen White fazer aqui, então isso se torna uma afronta ao sacrifício de Cristo, alegando que Cristo foi insuficiente e que depende de alguma coisa a mais para ser observada. Ou seja, a salvação é fé em Cristo, mas guardar o sábado. Se você só tiver fé em Cristo, você não pode ser salvo. Mas se você tiver a fé em Cristo e mais o sábado, aí você é salvo. Isso é um absurdo e heresia. Em Gálatas 4, 9 a 11, Paulo diz assim, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo por Ele conhecidos, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos? Tenho medo de ter trabalhado em vão para convosco. Os irmãos perceberam isso? Vocês estão vendo que Paulo está dizendo que o cristianismo é uma revelação mais completa do que o judaísmo. E Paulo diz que se você voltar aos rudimentos fracos e pobres, então o serviço do evangelho foi em vão. Olha a repreensão de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Paulo está dizendo que não só o começo da vida cristã é pelo Espírito, pela graça e pela fé, como também sua continuidade. Você não pode começar pela graça e terminar pela lei. Você não pode começar pela fé em Cristo e se aperfeiçoar no sábado. Paulo está dizendo que isso é insensatez, é tolice. E aos Colossenses 2, 16, 17, ele escreve, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja que ele coloca a mesma sequência de Oséias lá, que Deus falou, eu destruirei os seus sábados, as luas novas e as festas das solenidades. Paulo coloca aqui que tudo passou. Ele fala, dia de festa, que é anual, lua nova, que é mensal, e sábado, que é semanal. Tudo passou, tudo é sombra. Todas estas coisas são sombra. E eu te pergunto, você está no corpo ou ainda na sombra?
Se você está no corpo, que é o Evangelho, então acabou. Acabou esse negócio de festa de Pentecoste. Acabou esse negócio de festa de Páscoa. Acabou esse negócio de festa de trombeta, de tabernáculos, que essas igrejas de G12 estão resgatando tudo. De vez em quando você recebe aí, você vê panfletos. Participe da nossa festa dos tabernáculos. Ué, como assim? Jesus já veio, já se tabernaculou entre nós. A maior festa foi essa. Quando ele nasceu na manjedoura, o verbo se fez carne. Esta é a maior festa. Venha participar conosco da festa de Páscoa. Que Páscoa? Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado por nós. Venha participar com a festa de Pentecostes. Não, o Espírito Santo já foi derramado sobre sua igreja. Não celebramos mais estas coisas, eram sombra. O corpo chegou. Eu estou no corpo, você está no corpo, acabou. Vamos guardar o sábado. Nada, eu já tenho um descanso melhor. Eu tenho Cristo, Senhor. Você pode me perguntar por que essas coisas tão claras na Escritura não são compreendidas? E eu deixarei que o próprio Paulo responda. 2 Coríntios 3, ele diz bem assim, só vou ler aqui um versículo para terminarmos. Ele fala assim, no verso 14, mas os sentidos desses que guardam a lei, se embotaram. O que a palavra grega embotar quer dizer? Petrificar. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura do Antigo Testamento, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Paulo está dizendo. Agora ele diz assim no verso 16, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aleluia. Então, Paulo que está dizendo que todo mundo que guarda sábado, que guarda lei, que quer voltar a esse tipo de festa, dessas coisas que tem aí, todos eles, Paulo está dizendo, não são convertidos. O véu está na cara, o pano está na cara deles. O dia que converter vai ser retirado. Eles vão entender que não tem mais nada disso a não ser Cristo. Lembra na transfiguração? Apareceu Moisés e Elias para Jesus e Pedro ficou empolgado. Vamos fazer 3 cabanas para o Senhor, para Moisés e para Elias. A nuvem do Pai veio e a voz falou, não, meu filho amado é esse aqui, ouçam a ele. Quando eles abriram os olhos não tinha mais ninguém, só Jesus. Moisés passou, que é a lei. Elias passou, que são os profetas. Só tem Jesus. Só tem o Evangelho. Não é? Então, vou pular aqui para a nossa finalização e vou ler o que o autor aos Hebreus diz no capítulo 4. Ele diz assim, que muitas coisas foram anunciadas para eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada de fé. Ele está dizendo que os israelitas do deserto morreram porque não creram. E algo muito interessante ele diz ainda, ele diz, visto, portanto, que ainda resta alguns entrarem no repouso de Deus, e que por causa da desobediência não entraram, então ele determina um outro dia. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Hebreus 4, 6 e 7, ele fala assim, visto que Deus havia prometido um descanso para o povo, e o povo não obedeceu e foi incrédulo, então agora Deus reservou outro dia, não é mais sábado. Aí o autor dos Hebreus fala qual que é o dia. Ele diz assim, um certo dia que se chama hoje. Falando por Davi, citando o Salmo 95, versos 7 e 8, dizendo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ninguém conseguiu guardar o sábado, é isso que Jesus está dizendo, é isso que Deus está falando, ninguém conseguiu e nem consegue guardar o sábado. Então, como Deus viu que ninguém consegue guardar o seu sábado, Ele tirou o sábado e estabeleceu um outro dia que se chama hoje. Este dia se chama agora, é o dia em que o Evangelho é pregado para você. Então a palavra diz, se hoje, não é sábado, é hoje, se você hoje ouve a voz do Evangelho, não endureça o teu coração. É isto para Deus. Para Deus o que importa é que seu coração não endureça hoje, não é sábado. É hoje que você deve vir para a nova aliança. É hoje que você deve ouvir a voz do Espírito. É hoje que você deve sair das tábuas de pedra. Porque assim como Deus falou em Ezequiel, eu quebrarei o coração de pedra deles e lhes darei um coração de carne, Ele também falou por Jeremias. Ele falou para Jeremias, a lei que estava escrita na pedra, eles quebraram, mas a lei que eu vou escrever em seus corações, eles não vão quebrar.
porque eu lhes darei o meu espírito e farei com que eles andem em meus estatutos e me obedeçam. É Deus que vai fazer agora, não sou eu. Não sou eu guardando o sábado que vou alcançar o favor de Deus. É o favor de Deus que me alcançou, que vai fazer eu guardar toda a vontade do meu Senhor. E como eu disse para os irmãos, não descanso mais no sábado do Senhor. Eu descanso no Senhor do sábado. Porque Jesus falou, eis aqui está, quem é o Senhor do sábado. Então você entende estas coisas. Você fala assim, então para que esse negócio de sábado que tem na Bíblia, esse tanto de coisa? Porque apontavam para o verdadeiro descanso. Os adventistas acusam a gente, falam assim, não, mas eles não guardam o sábado e mudaram os negócios tudo para domingo. Está errado também. Quem mudou para domingo está errado. Foi Constantino. Não foi Constantino, não. A igreja começou a se reunir nos domingos porque Jesus sempre aparecia para a igreja, para os discípulos, aos domingos. Ele ressuscitou no domingo e sempre aos domingos ele aparecia para os seus discípulos. O Espírito Santo desceu sobre a igreja num domingo. É por isso que a igreja celebra os cultos aos domingos. Mas dizer que trocou o sábado para domingo, isso é mentira também. Infelizmente, os reformadores erraram nisso. Lutero errou, Calvino errou. Todos os reformadores que escreveram coisas sobre o quarto mandamento erraram. Eles disseram, e até hoje a presbiteriana do Brasil diz isto, que o sábado foi trocado para domingo. Está errado. Ninguém trocou sábado para domingo. Não trocou, porque todo dia em Cristo é sábado. Todo dia em Cristo é descanso. Todo dia em Cristo é adoração. Não existe mais. A igreja verdadeira de Jesus não guarda um dia. A igreja de Jesus, ela se guarda em todos os dias para o seu Senhor. Esta é a moral do sábado. Um dia iremos habitar num sábado eterno, num descanso eterno. É por isso que lá na criação não houve tarde de manhã, o dia 7º. Porque Deus ainda, Hebreus 4:9, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Nós já descansamos aqui para descansarmos lá. Amém? Então eu finalizei hoje para mostrar para vocês como foi o sábado na criação, como foi o sábado na lei, como foi também que Deus apontou pelos profetas que ia acabar com o sábado, não com o dia, mas seu significado. E em último lugar nós vimos como foi considerado o sábado no Novo Testamento. Amém? Então quero que nós entendamos isto para de uma vez por todas não ficarmos mais incomodados. Porque eu já vi crente dizer para mim, pastor, eu tenho dúvida porque a gente não guarda o sábado. O adventista me mostrou na Bíblia que nós temos que guardar o sábado. Ele mostrou na Bíblia ou no Velho Testamento? O Velho Testamento é Bíblia, mas a revelação é progressiva. No Velho Testamento não existe a amplitude de revelação como tem no Novo. O Novo Testamento explica o Antigo. Então, se o adventista quer mostrar alguma coisa para você, que mostre no Novo Testamento. Mostre no Novo Testamento um só versículo que ordene que a gente guarde o sábado e eu vou desfazer esta pregação. Vou dizer que estava errado e que agora realmente iremos guardar o sábado. Mostre só um. Não precisa de 2. Porque para fazer doutrina tem que ter pelo menos 2 versículos, né, no Novo Testamento. Eu quero um só um. Não existe. Agora que existe, os versículos que eu mostrei para os irmãos, que tudo isso foi abolido na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, que Deus nos abençoe.